Boa noite, irmão. Falar um pouquinho que nós vivemos lá no Ceará. Estou com a voz meio ruim, mas vamos lá. Lá no Ceará nós vivemos uma barreira muito grande lá, porque é uma cidade, a cidade que nós ficamos é uma cidade totalmente idólatra, 100%, quase 87% católica, e pessoas lá algumas pessoas nunca ouviram falar de Jesus. E nós entramos nas casas lá para evangelizar. As pessoas fazem altares com santos, e muitas delas não sabem nem o que significa daqueles santos. E eles têm também lá o Padre Cícero, que esse padre já até faleceu um tempo atrás, como o Deus deles lá. E quando a gente chegou para falar de Jesus lá, muitos deles ainda fecharam as portas na nossa cara e falaram que não queriam ouvir, porque isso é coisa de crente, e coisas de crente eles não queriam ouvir. Mas graças a Deus foram alcançadas mais de 100 almas para Jesus lá. E independente das dificuldades, nós conseguimos superar as barreiras, porque Deus estava conosco lá. E eu quero deixar um desafio aqui para vocês, irmão. Aqueles que sentem a vontade de fazer missões, de levar o evangelho, que saem do seu comodismo, saem das suas casas, saem do seu conforto e afrontam as fronteiras, porque lá fora há pessoas precisando da gente, pessoas que não conhecem Jesus, precisam do amor de Jesus. É isso que eu queria falar hoje aqui. Obrigado. Boa noite. A gente passou 14 dias lá, né? 2 de ida, de viagem, e mais 2 de volta. Misericórdia. Ninguém merece isso. Mas a gente chegou lá, no primeiro dia, teve uma reunião. A gente chegou recebendo uma notícia assim, meio desafiadora, né? Porque lá a gente ficou sabendo que a cidade era rodeada com 12 centros de macumba, né? 12 centros de macumba e a cidade ficava dentro desses 12 centros, estrategicamente colocados lá. Aí a gente, primeiro dia, né? A gente foi, normal, para mim era normal, que eu já fui uma vez. Cheguei lá, na primeira casa, e senti um peso enorme, já não queria ir mais. Já cheguei assim, meu Deus do céu, se a primeira está assim, imagina daqui no final dos 10 dias. Aí chegamos lá, tal. Aí primeiro dia foi mais ou menos. O segundo dia eu cheguei em uma casa lá que a mulher não queria nos receber de jeito nenhum. Eu falei com o maior amor, falei normal, mas a mulher falou, meu Deus, é Padre Cícero e você pode fazer o que quiser que eu não vou te receber. Fazer o quê? Show, beleza. Aí foi e tal. Aí chegamos em casa lá que não tinha, ninguém não sabia nem quem era Deus. Pessoas que não tinham noção nenhuma do Evangelho, nenhuma. Tem muitos jovens lá também se mutilando muito, se cortando demais. Famílias sobrevivendo com R$250 por mês. E você tem ideia, imagina. Já não está com salário mínimo, imagina com 250. Fica difícil. Chegamos lá, tinha uma família lá que não tinha nada o que comer, nada. Até alguns do nosso grupo aqui deu água, eu acho, uma coisa assim. Eu não aguentei. Eu cheguei lá, comecei a chorar, nem fui. Aí foi até a Filais, a Sueli também chegaram lá, ajudaram. Aí conseguimos doar 100 cestas básicas, conseguimos uma arrecadação lá. E a gente tem que fazer um convite a vocês, porque foram 70 pessoas só. A gente aqui, a gente não tem dimensão do que é pobreza, a gente não passa por nada. Eu fui no Piauí e agora no Ceará, eu tive uma base gigantesca que a gente é muito rico. A gente não tem tudo aqui. Só que a gente, muitas das vezes, joga fora. Às vezes, uma simples água que a gente gasta, eles lá não tem. E a gente joga fora. Aí eu queria largar esse convite aqui. Ano que vem terá mais e outros. E se vocês puderem ir para não só nos ajudar, porque a gente, se Deus quiser, a gente sempre vai, mas ajudar o povo lá também, que precisa muito. E é isso que eu queria largar aqui.
Vamos lá. Como vocês sabem, o sertão nordestino é um lugar que sofre com muita pobreza e falta d'água. Acho que é a coisa mais visada assim. Mas uma coisa que às vezes passa despercebido é a cegueira espiritual. Às vezes a gente está aqui, a gente está tranquilo, mas lá a população inteira é muito cega espiritualmente, porque eles até creem em Deus, alguns, mas eles idolatram muito santos. Onde a gente foi em São Velho, no Ceará, é o Padim Padiciço, eu acho que muita gente já ouviu falar, que para eles lá é o rei. E tem Frei Damião também, José, São José para eles, né? Que é o profeta da chuva lá. E nesse caso a gente vê a cegueira espiritual, porque a gente foi levar o amor, a gente foi levar Jesus, mas muitos estão presos a essa idolatria por causa muitas vezes dos seus pais, da sua família. Porque, um exemplo, se minha mãe, no leito de morte dela, chegar para mim, olha só, promete para mim que você nunca vai deixar de adorar Padre Cícero. Quando eu criança, eu vou crescer com aquilo no meu coração. Essa é uma estratégia do diabo. As crianças lá são muito atingidas. As crianças sofrem muito. Eu tive uma experiência no último dia, que eu era da equipe de visitas, eu fiquei na equipe de crianças. E as crianças, cara, tipo, dá pena mesmo, porque abuso sexual, espancamento, falta de comida, comum lá, é uma coisa assim que passa e abala muito, que é complicado. E essa estratégia do diabo, as crianças sendo atingidas, elas vão crescer com isso no coração, elas chegam na fase adulta, cegas, sem sonhos. Nas visitas, a maioria das visitas a gente perguntava se a pessoa ainda tinha algum sonho para a gente orar. E a maioria delas dizia que não, que era aquilo mesmo, a vida só por viver mesmo. E a gente levava Jesus, cara, e é maravilhoso você ver uma pessoa aceitando Jesus assim, você fazendo uma oração, pedindo ela para repetir, você não tem noção, é algo maravilhoso. E a gente via Deus atuando, protegendo a gente. Foi revelado lá que a maioria das madrugadas chovia. E foi revelado lá o pessoal da intercessão que a chuva era a proteção de Deus para nós. E a gente sabia que a gente estava incomodando o diabo. É aquilo que o pastor fala. Se a gente joga a luz nele, ele está escondido, ele está na sombra. Se a gente jogar a luz, se a gente orar, se a gente buscar, ele não vai ficar satisfeito, ele vai pipocar, igual você jogar sal em perereca. É a mesma coisa. Então a gente foi lá para fazer isso. E nessa foram mais de 100 pessoas que aceitaram Jesus. Todos os dias que a gente tinha trabalho lá com crianças, eram de 50 a 100 crianças também, atendimentos da equipe da saúde. Foi algo maravilhoso assim, a gente viver isso. Espero que todos tenham oportunidade, todos quiserem ir, possam ir e creia em Deus. Às vezes você não sai daqui por causa de dinheiro, mas fala com Deus que Ele atende. Aconteceu comigo, eu não tinha nada, não tem dinheiro nem nada. Só que eu falei, Senhor, sua vontade? Ele falou, Ele foi provendo e eu fui. Hoje eu voltei, vivi essa experiência. E tem a parte assim que comove das pessoas que são necessitadas e tal, mas a gente encontrou pessoas que seguem o mesmo Deus que o nosso, que já aceitaram Jesus, cara. E é coisa maravilhosa. Às vezes a gente chega na casa de uma pessoa que já é cristã, já é evangélica e não dá vontade de sair. É uma presença de Deus atuando, todos os cultos, cada visita. Deus é maravilhoso.
Deus é maravilhoso. E é isso. Quem tiver vontade, vá. Não deixe passar a oportunidade. O cavalo selado só passa uma vez. Então, agarra ele. Boa noite. O que mais me impactou lá foi ver a carência das pessoas, principalmente das crianças. Elas já vêm abraçando, chamando de tia. E nas visitas, no primeiro dia, eu fui na casa da líder do candomblé. E ela, acho que ela tinha 50 e poucos anos no candomblé, e 10 anos ela já via canal evangélicos. E ela ia na igreja às vezes, e as pessoas iam lá pedir ajuda a ela. E ela falava que só quem podia ajudar ela era Deus. E enviava essas pessoas para a igreja. E teve um dia que na igreja, que o pastor foi orar por ela, colocou a mão na cabeça dela. E para ela não podia. Ela manifestou e para ela foi envergonhada. E a partir dali ela não foi na igreja, nunca mais foi. E as pessoas que ela levou também pararam de ir. E ela falou que está saindo do candomblé. E que também, ela falou também que ela nunca ia ter uma Bíblia na casa dela. Hoje ela tem uma Bíblia na casa dela. E falou que ela lê a Bíblia, estava em cima do REC dela lá. E o que mais impactou foi, mesmo ela sendo do candomblé, ela falava que só Deus podia ajudar aquelas pessoas. E nas crianças foi um menininho que ele não gostava que a gente chegasse perto dele. E quando a gente foi brincar na quadra, tinha uma árvore perto da quadra, um pé de manga. Ele começou chutando e socando aquele pé. Aí outro rapaz chegou perto dele e falou assim: por que você está socando essa árvore? Ele não queria falar no começo. E depois ele falou que ele foi abusado debaixo daquela árvore, dentro da escola, quando ele tinha 8 anos. E hoje ele tem 11 anos. E o rapaz orou por ele e depois pediu para ele fazer um desenho do que aquela árvore significava para ele. E ele falou que aquela árvore não significava mais nada. E também teve no Vida Vitoriosa, que os pais espirituais sentavam no meio de uma roda, e seus filhos faziam. E tudo que tivesse acontecido com eles, eles tinham que apertar os pais. E o pastor falava, se foi abusado sexualmente, eles me apertavam. Se foi rejeitado, eles me apertavam. Se foram humilhados, eles me apertavam. E aquilo eu fiquei muito triste, porque aquelas crianças. Tinha uma menina que não tinha nem 10 anos, e todas as situações ela me apertava. E depois eu orei com ela começou chorando. E ela depois ficou muito feliz. Foi no nosso último dia, ela não queria que a gente fosse. E isso foi muito gratificante para mim. Eu, antes de preparar o testemunho, eu orei e pedi a Deus uma direção, porque eu não queria dar um testemunho comum. Eu queria que não saísse de mim, saísse dele, até porque a gente viveu 10 dias lá, e foram 10 dias difíceis, mas foram 10 dias que valeram totalmente a pena, cada centavo. Porque experiências novas, eu senti Deus como nunca senti antes. No primeiro dia, eu estava conversando com as meninas do quarto e falei que eu estava muito desanimada, porque talvez eu não aguentaria levar um não, porque cada visita, cada dia que a gente fosse visitar, era 4 a 5 casas que batiam a porta na sua cara, que não deixavam você entrar. Fui rejeitada até pelo interfone e aquilo me deixava triste. Só que naquele dia eu orei e pedi a Deus para Ele me ajudar, porque Ele me levou lá, não foi à toa. Ele me levou lá porque Ele tinha um propósito. Eu queria falar um pouquinho de como esse chamado acendeu em mim e como foi para mim antes. Meu pai e minha mãe, de começo, não aceitaram muito, até porque a gente é muito apegado, sou muito apegado com meu pai, muito apegado com a minha mãe. Mas, de pouco a pouco, eu fui dando uma labiazinha nele, dando uma labiazinha em mamãe, e consegui ir, mas a situação até financeira estava um pouco difícil, porque era um dinheiro grande, e eu orei e pedi a Deus: Deus, se for da tua vontade de mim, você me dá uma resposta, porque tinha até um dia para dar um dinheiro, e eu via que meu pai estava fazendo de tudo para eu tentar ir, para eu conseguir o dinheiro. Só que eu não ia ficar cobrando ele, porque eu via que estava difícil. Só que
Deus, ele é tão tremendo e tão bom quando é da vontade dele, que eu conversei com minha mãe me deu uma parte, e no dia, sem eu pedir, meu pai me deu dinheiro. E ali eu vi que era da vontade dele para mim estar indo para o sertão. E muita gente começou me julgando, falando: ah, não vai ter maquiagem, ah, não vai ter chapinha, não vai ter o tempo todinho lá, Wi-Fi, celular. E aquilo, querendo ou não, desanimava. Mas já não tinha dinheiro direito, já os outros falando. Aí eu, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Só que depois de um tempo foi me servindo para me dar força, porque eu via que que o diabo usava as pessoas para me desanimar. E se eu não tivesse ido, eu teria me arrependido totalmente, porque, cara, eu fui na casa de um cara que muitas vezes pessoas não iriam entrar. O cara estava totalmente bêbado, totalmente. Eu cheguei lá, falei com a mãe dele, pedi para entrar. A mãe dele falou: minha filha, para ele aí não tem jeito não, porque ele perdeu o pai dele, tem 1 ano, eu acho, não lembro direito. E depois disso, ele bebe o tempo todinho para esquecer isso. Ele já foi de Jesus, só que agora está vendo aí, ó, um altar com mais de 30, 40 imagens de santos, cada uma diferente da outra. E eu fui falando, contei um pouco do meu testemunho para ele, Mica contou um pouco do dele. E ele começou a chorar muito, muito, muito. E eu falei: eu vou te abraçar agora, pensa que é seu pai te abraçando. Ele começou chorando, chorando, chorando. E eu falei: põe tudo para fora, porque Deus te quer como você está hoje. Na Bíblia diz que você não precisa estar perfeito, até porque ninguém é perfeito. Deus te quer como você está. E muitas pessoas, quando a gente entrava na casa, falavam: ah, mas eu estou mal, eu estou em pecado. Porque eles pensam que para a gente ter Jesus, para Jesus nos aceitar, a gente tem que ser perfeito. E muita gente, lá é o que falaram no domingo passado, lá é muita pobreza, tanto financeiramente como espiritualmente, porque cada casa que a gente entrava era um peso espiritual enorme, porque teve uma casa que a gente entrou, que de primeira a mulher falou: é crente, eu não gosto. Aí eu falei: deixa eu conversar com a senhora um pouco. E ela deixou, a gente orou por ela, e a semente foi plantada. E eu vou falar um pouco do que Deus falou comigo naquele impacto. Teve um dia que estava tendo uma vida vitoriosa para as crianças, mais ou menos, uma vida vitoriosa. E uma menina que eu tinha pouco papo, eu nunca conversava, era do meu quarto. Ela chegou, me abraçou e começou orando, começou falando em línguas e foi profetizando palavras na minha vida. Ela falou que não era para eu me preocupar, porque Deus já estava vendo tudo que eu precisava. Que não era para eu me preocupar com a minha família, porque Ele já estava provendo, porque eu sempre orei muito pela vida do meu pai, e muita gente nunca acreditou que ele ia estar de volta, e hoje, pelo menos, ele está aqui na igreja. E é uma coisa que eu fico muito grata a Deus, porque cada coisinha, cada gesto que Ele faz é perfeito. E depois que eu voltei do impacto, eu tenho tido fome dele, eu tenho tido sede. E é uma coisa que a gente não segura. Eu tenho cada dia vivido a igreja. Não adianta a gente estar aqui todo domingo e chegar uma segunda, e todo dia da semana a gente se transformar em outra pessoa. E é o que eu tenho pedido a ele, para eu ser um exemplo na minha escola. Porque, cara, como na minha escola tem gente que precisa de Deus, como no seu serviço tem gente que precisa de Deus, e muitas vezes você está dando um mau testemunho, e é isso que eu tenho pedido a Ele todo dia: me dá força, porque eu quero ser tua serva, eu quero ser um exemplo do Senhor. E teve um menininho lá que a mãe dele chegou, ele e outra menina. Ele tem uns 7 anos e a menina é mais nova, tem uns 5. Ele tem metade do rosto todo queimado, com marca de queimadura no rosto todinho. E eles estavam passando muita fome, muita necessidade eles passavam. A gente foi onde eles moravam e foi de 30 a 1 hora de ônibus. E ela veio andando até onde a gente estava. Então, a gente vê o quanto que aquelas pessoas precisam da gente, precisam de Deus. Eu e Laís, a gente, de primeiro, eu dei minha garrafa d'água para ela tomar. A menininha tomou tudo sozinha. Aí eu fui na padaria, juntei um dinheiro com Laís. A gente comprou R$2 de pão, eu acho que deu uns 10 pães. A gente comprou iogurte, os meninos compraram doce para eles, e aquilo acabou em menos de 5 minutos.
E a gente viu o quanto que eles precisam, tanto financeiramente e espiritualmente. E eu queria falar para vocês que, se você sente que é um chamado que Deus colocou na sua vida, não se preocupa com dinheiro, porque é o que o pastor fala, o dinheiro é o menor das preocupações. E eu já falei com meu pai está até um pouco vaqueado ainda. Em julho vai ter outro, e se Deus quiser e for da vontade dele, eu vou de novo. Porque, cara, eu falo e repito, cada centavo que eu dei valeu a pena. Porque a presença de Deus naquele lugar foi tremendamente notória. Vocês não precisam ir no impacto, eu estou falando de mim também, e ir numa conferência para sentir Deus. Na sua casa, no seu quarto, no secreto, você pode sentir Deus como nunca sentiu antes. E é o que eu tenho feito todo dia. Todo dia eu oro, entrego a vida da minha família, entrego a vida das minhas amigas, porque o inimigo é tão sujo, mas tão sujo, que eu voltei do impacto recebendo a notícia que minha amiga tinha saído da igreja. Minha amiga que eu trazia aqui, Thaísa, alguns conhecem. Tudo que ela fazia antes de errado está fazendo de novo. Só que como eu oro pela vida do meu pai e ele está voltando, porque eu sei que Deus é bom, ela vai voltar também no tempo de Deus. E é isso que eu peço, não desistem dos seus familiares, não desistam do seu chamado. Se Deus está ardendo um chamado no seu coração, vá, porque você, de repente, pela sua vida, se você não for, pessoas não vão conhecer Cristo. E lá foram mais de 105 vidas entregas para Cristo e mais de 50 a 100 crianças por dia que estavam lá. Então, é isso que eu tenho para dizer. Que Deus abençoe vocês. Boa noite. Eu tenho um tempo reduzido já, né? É porque mulher fala demais. E por causa da hora também, mas esse desejo começou a brotar no meu coração de ir nesse projeto. Quando o pastor começou a falar assim, eu conversei com o Juan. Eu falei, e aí, Juan, você vai? Ele, eu vou. Vambora. Eu falei, eu vou ver, cara, eu vou ver. Aí eu cheguei em casa e falei com minha mãe. Ela falou assim, ai, Mateus, não vai não. Porque você é nojento para comer, as comidas lá são diferentes, você vai voltar um palito, porque magro você já é. Não vai não, meu filho, não vai não. Eu falei, não, eu vou sim, mano. Eu vou sim, eu nem sei como eu vou, porque só foi Deus mesmo para eu poder ir. Porque eu fui e eu não estava de férias no meu serviço nem nada, não consegui férias. Eu falei que ia, comecei a pagar, não conversei com o meu patrão nem nada. O meu patrão é homem de Deus. Edgar é homem de Deus. Ele me liberou, chegou na hora, ele falou, não, pode ir lá, porque está tudo tranquilo, a gente resolve depois. E eu fui e apresentar para vocês um pouco desse trabalho. Impacto Luz do Sertão. Esse não é o mesmo que os meninos foram, Gretchen, João, Juan e Leozinho. Mas um dos organizadores do que eles foram é o mesmo do nosso, pastor Vinícius. E esse projeto é um projeto novo que começou agora no Corações de Pastores. E a gente faz o convite para quem puder participar, quem quiser ir, poder ir, porque é tremendo, é muito bom você ver vidas e almas se rendendo aos pés de Jesus. Para mim foi uma dificuldade no começo muito grande, o primeiro dia. A primeira casa que eu fui, o cara já se converteu. Aí eu falei assim, não, tá bom o negócio, né? Mas aí por outro lado, acho que Deus estava pensando assim, não, você está achando que vai ser fácil demais assim? Não é assim não, meu filho, calma aí. Aí depois começou a vir as portadas na cara, tá vendo como é que funciona? E a gente foi, e eu me recordo, eu acho que foi em um dos últimos dias já. A gente foi para um lugar lá, e a gente entrou em uma casa, eu e a Sueli. A Sueli, irmãos, depois do segundo dia, foi a minha dupla de visita. Porque eu comecei com outras duas meninas, mas aí elas não puderam ir mais, aí eu fiquei sozinho, ela também ficou sozinha, e falei, então vão ser nós dois. Eu gostava muito de visitar com a Sueli, que ela chegava na casa, eu sou meio tímido, né, para essas coisas, aí a Sueli já chegava já, ô de casa! Meu Deus do céu! Aí ela já chegava entrando, eu falei, calma aí, Sueli, vai devagar, rapaz. Já chegava entrando, conversando, falando, vocês olham para ela, não é tímida não, gente. Ela não é tímida não, tímida sou eu. E a gente entrou numa casa lá, a gente começou a conversar com a mulher, a gente começou a falar de Jesus para ela.
E no assunto a gente foi se interagindo, e ela começou a falar um pouco da vida dela para a gente. E ela nos contou que ela estava afastada do Evangelho, afastada de Jesus, porque ela tinha um irmão que bebia, que não era da igreja, e ela orava muito por esse irmão, orava muito pela vida dele, para que Deus convertesse, para que Deus salvasse ele. Em determinado dia, Deus ouviu a oração dela e ele se converteu, mas depois foram lá e mataram ele. E ela se afastou, ela pensou que Deus era o culpado, ela se irou com Deus e não queria saber mais de Deus. Lá os casos que a gente pegava era assim. Aí a gente pegou 2 jovens, como que a gente vai explicar isso para essa mulher agora? Mas o Espírito Santo do Senhor estava com a gente conseguiu, a gente conversou com ela, falamos com ela sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos instrui, e ela conseguiu se reconciliar com Jesus. A gente saiu dali com a vitória. E outra mulher também que a gente foi na casa dela, ela era muito triste, ela queria saber, entender o porquê que Deus tinha levado a filha dela. Ela tinha uma filha muito linda, que já tinha se formado, feito faculdade, tudo, mas a filha dela morreu de câncer. E ela não se conformava com isso, ela queria ficar procurando respostas, saber de Deus, por que aquilo aconteceu com ela, por que Deus levou a filha dela. E foi, eu acho que, um dos dias mais tristes para mim naquele lugar. Eu não aguentei falar com a mulher, eu comecei a chorar. Aí Sueli pegou a palavra, começou a falar, porque a gente via tristeza no olhar daquela mulher. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu sair dali com a vitória também e fazer ela entender que o Senhor supre as nossas necessidades. Que a falta que a gente sente, o Senhor pode suprir. E que a gente não entende muitas vezes a sabedoria de Deus, mas a vontade dEle é melhor para a nossa vida. E foram dias fantásticos que a gente viveu lá, apesar de muitas lutas, muitas dificuldades. A maior dificuldade de todas para mim foi chegar até lá e vir de lá para cá. Porque ficar 2 dias e meio dentro do ônibus, você acordava, dormia dentro do ônibus. Você via anoitecer, amanhecer dentro do ônibus. Eu falei, negão, ele ficou atrás de mim. Falei, cara, não estou aguentando mais. Véio. Meu Deus do céu, esse lugar não chega não. E eu dormia meia hora, 1 hora. Daqui a pouco eu olhava para trás, a gente está onde? Não sei não, a gente ia procurar, está no mesmo lugar ainda. Eu falei, meu Deus, não vai sair desse estado não. Mas, graças a Deus, a gente teve muitas almas convertidas a Jesus. Deus operou grandes maravilhas naquele lugar. A gente tem recebido notícias de lá, que pessoas que a gente evangelizou estão indo na igreja, estão procurando as crianças que foram evangelizadas, estão indo na escola dominical. Então a gente vê o fruto do trabalho e é muito bom, queridos. Então quem puder, aquele que Deus trabalhar no coração, vai, porque são pessoas necessitadas, pessoas que precisam ouvir de Jesus, pessoas que precisam ouvir da gente. Que Deus abençoe cada dia. Amém. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração?